Eu já falei que eu odeio usar fósforo. Oi, gente, o canal tá fazendo 1 ano. Gente, eu juro, eu queria muito fazer um videozinho aconchegante, com uma coberta e uma xícara de café, mas tá muito quente, gente. Tá muito quente, tá muito calor. Eu moro na Bahia, pra quem não sabe. O vídeo de hoje praticamente não tem roteiro. O canal tá fazendo 1 ano e eu queria vir aqui bater um papo com vocês, falar um pouquinho do meu ano, como foi criar conteúdo aqui pro YouTube, como foi o meu primeiro ano do mestrado, como eu tô chegando agora nesse final de ano, como eu tô me sentindo. Eu comecei a fazer vídeo pro YouTube no dia 22, na verdade assim, tem uns vídeos, se vocês forem bem lá embaixo no meu canal, os primeiros vídeos que eu postei foram folheando livros da Ontofágica. E aí eu postei 3 desses vídeos. E o meu primeiro vídeo, assim, eu mesmo falando e tal, foi no dia 22 de dezembro. E foi o meu vídeo de melhores do ano passado, né, de 2022. Então, exatamente hoje tá fazendo 1 ano que eu comecei a postar vídeo mesmo aqui no YouTube. Uma coisa que eu acho muito interessante da produção de conteúdo, quando a gente realmente pega pra... Não é só, eu vou postar um videozinho ou postar alguma coisa aqui na brincadeira, não. Quando você realmente se dedica, que foi o que eu fiz nesse último ano, tanto no YouTube quanto no TikTok. A gente aprende muitas coisas de diversas áreas. Claro, alguém como eu, que faço tudo sozinha, que não tem ninguém pra me ajudar, que sai tudo da minha cabeça, assim. Que, assim, a maioria dos canais pequenos começam assim, né? Você fazendo tudo sozinho. Eu nunca tinha feito um roteiro pra um vídeo na minha vida. Eu nunca tinha postado nada no YouTube. Eu nunca tinha gravado vídeos, assim, mais longos, né? Na vertical. Na vertical, não. Na horizontal. Foi tudo muito novo pra mim. E eu tive que aprender muita coisa, assim. E fui aprendendo fazendo e também vi muito vídeo no YouTube. O fazer o roteiro, gente, me ajudou muito, muito mesmo. Porque quando a gente tá fazendo o roteiro de um vídeo, a gente tem que pensar em muitas coisas, principalmente em ser tudo coerente, ter um começo, meio e fim. Principalmente se você tá fazendo, por exemplo, um vídeo de resenha, ou você tá querendo realmente passar uma informação, uma ideia sua ou algo assim, você precisa ser claro no seu discurso, para que a outra pessoa que tá assistindo o vídeo, ela consiga entender o que você tá querendo passar. E isso nem sempre é fácil. Na verdade, eu ainda tenho hoje muita dificuldade para conseguir colocar todas as minhas ideias em ordem e conseguir passar realmente a informação ou a minha opinião de uma forma que todo mundo vai entender o que eu tô querendo dizer. Isso é o quê? Muito essa coisa da contagem de história. Você tem um começo, você tem um meio, você tem um fim. E fazendo os roteiros, eu aprendi muito disso. E isso me ajudou na minha vida acadêmica. Impressionantemente, assim. Porque eu tive que contar muita história na minha vida acadêmica esse ano. Porque eu entrei no mestrado e no mestrado eu tenho que fazer um projeto, eu tenho que fazer apresentações. Agora, há pouco tempo atrás, eu dei uma aula, que eu também nunca tinha dado uma aula. Eu tive que contar uma história nessa aula. E não foi uma história muito bem contada, não. Eu me dediquei muito, fiquei muito orgulhosa da aula que eu preparei, mas eu sei que poderia ser muito melhor. A roteirização me ajudou muito no meu mestrado, na minha escrita científica, na forma como eu consigo me expressar, na forma como eu escrevo as minhas resenhas. Isso foi outra coisa que eu melhorei muito, assim. O fato de eu ter que, não ter que, né, mas eu me propor a falar de livros faz com que a minha leitura, ela fez e continua fazendo, com que a minha leitura, ela seja mais crítica. Eu leio um livro já pensando em várias coisas que estão me fazendo gostar ou não daquele livro. Pensando que se eu quero fazer um vídeo, por exemplo, desse livro depois aqui pro canal, eu não posso simplesmente ler ele e pronto. Não. Eu tenho que ler pensando criticamente, analisando, anotando o que eu tô pensando durante o livro, fazendo, às vezes, um resumo da história. A maioria dos livros que eu leio hoje, eu faço um resuminho dele no Notion, que eu tenho uma página de produção de conteúdo e tal. Então, a maioria eu boto, assim, coisas principais da história que eu vou achando e de resumo mesmo da história, pra eu poder lembrar depois e pra eu poder realmente produzir conteúdo sobre aquilo, porque se eu só li, não anotei nada e depois eu vou querer falar o que eu achei daquele livro, não é fácil, gente. A gente pode
achar, quer dizer, alguns podem ter facilidade. Eu não tenho essa facilidade tão grande de conseguir botar em palavras o que eu achei do livro. Eu sempre tinha muito aquilo assim, gente, esse livro foi muito bom, fez eu me sentir muito bem e tal, mas eu não conseguia expressar exatamente o que dentro daquele livro tinha me feito gostar dele. E esse ano eu aprendi muito mais sobre isso, sobre a estrutura que um livro tem, sobre o que o autor ele queria passar com a história, se ele conseguiu alcançar esse objetivo, se os personagens eles tiveram um arco assim de desenvolvimento ao longo da história, se o autor ele tinha o intuito de fazer uma história lenta, se ele tinha o intuito de fazer uma história rápida, se ele conseguiu alcançar esses objetivos. Só alguns exemplos de coisas que eu passei a prestar atenção, realmente prestar atenção durante a leitura. E isso fez também com que eu me lembrasse mais dos livros. Hoje, os livros que eu li esse ano, eu tenho muito mais memória deles na minha mente do que livros que eu li anteriormente. Vários livros que eu li anteriormente, mas óbvio que não todos. E eu vi um vídeo do Jack Edwards falando justamente sobre isso, que o fato da gente falar sobre livros e fazer um vídeo sobre um determinado livro faz com que a gente fique relembrando toda hora a história para poder falar, para poder criticar e no próprio processo de fazer um vídeo. Então eu sinto que eu aproveitei muito mais as leituras esse ano, que eu tirei muito mais aprendizado do que em anos anteriores. E eu me senti, gente, tão feliz. Eu me sinto, né? Tão feliz fazendo conteúdo aqui pro YouTube, porque não foi um ano fácil, eu estive bem ocupada, assim, com meu mestrado, com viagens, com várias coisas, mas eu mantive a produção de conteúdo, assim, quase como eu vou até falar disso daqui a pouco, como uma válvula de escape, assim. Eu me senti feliz e útil, e eu senti que eu tava fazendo uma coisa por mim que também serviria de alguma forma para outras pessoas que se interessam também por leitura, por ouvir falar de livros, por querer ir atrás de novas histórias, por querer saber a opinião para poder comprar um novo livro, embarcar numa nova história, descobrir um novo livro favorito. A felicidade maior, assim, era por ter produzido aquilo. Tipo, aquilo é meu. Isso aqui, esse vídeo, esse produto. É um produto da minha imaginação, das minhas vivências. E isso, assim, às vezes eu volto pra alguns vídeos meus e assisto. E os vlogs eu adoro, gente, porque os vlogs, eles são pedacinhos, assim, da minha vida. Eu fiz um vlog de formatura, eu fiz um vlog quando eu fui pra minha viagem de campo, que eu fiquei 2 semanas no negócio do mestrado. E isso, assim, pra mim, eu volto e assisto e eu fico tão feliz de ver esses pequenos fragmentos da minha vida e aí ver a interconexão deles com as leituras. Mas aí também a gente entra numa outra coisa que eu fiz um vídeo aqui falando que eu usei a leitura para poder fugir da realidade. E eu usei também a produção de conteúdo para isso. Às vezes eu ficava, sei lá, um dia inteiro assim, sabendo que eu tinha que fazer alguma coisa do mestrado, só que eu não conseguia fazer, porque eu tava muito ansiosa, a mente a milhão. E aí eu pegava pra fazer um roteiro, ou pra ter ideia, ou pra editar um vídeo. Era uma forma de eu parar de pensar nas minhas responsabilidades do mestrado e uma forma também de eu sentir assim, eu fiz alguma coisa de útil. Eu editei um vídeo hoje. Por isso que eu digo que eu usei também a produção de conteúdo pra fugir um pouquinho das minhas responsabilidades. Foi tipo um hobby pra mim. E foi uma coisa boa, gente. Foi uma coisa boa e me ajudou a me distrair das minhas responsabilidades um pouquinho. Então agora eu tô de férias. Assim, quem faz mestrado nunca entra de férias, né? Mas por que eu vou entrar de férias? Porque eu vou viajar pra Rondônia, porque minha família é de lá. Vai fazer 3 anos que eu não vejo eles. Eu tô muito feliz, tô muito ansiosa. Quando esse vídeo sair, eu já vou estar lá em Rondônia. Então eu tô super ansiosa, tô nos preparativos assim, pensando, comprando coisinha, porque eu preciso pra levar. Vou passar 1 mês e meio lá. E nesse 1 mês e meio, assim, eu vou ter coisas pra fazer no mestrado, mas como eu não vou estar aqui, as coisas que eu vou fazer vão ser mais, assim, leitura de artigo, tem um relatório da minha bolsa de mestrado, né, da agência que fomenta a minha bolsa. Eu preciso fazer um relatório parcial pra eles, mas assim, vou estar de férias e vou curtir muito minha família, vou ler muito, vou assistir muita série, vou assistir dorama. Vocês assistem dorama? Eu sou dorameira, gente. Não tenho uma bagagem muito grande, não, de dorama, tá, mas eu adoro. Eu sinto que eu vivi umas 50 vidas esse ano, porque
Eu colei grau da graduação em março. E foi na semana que eu já tava começando meu mestrado. E aí eu tava até falando com as minhas amigas que se formaram comigo, que nem parece que foi esse ano que a gente colou grau. Parece que já faz uns... Tipo, parece que foi ano passado. Porque eu vivi tanta coisa esse ano, tanta coisa, fiz tanta coisa, que parece que foi muito mais do que um ano, sabe? Que tá se passando. Mas ao mesmo tempo também passou muito rápido. Já tô na metade do mestrado. Vocês têm noção que eu tenho que... Gente, ano que vem eu tenho que escrever uma dissertação. Ainda não caiu minha ficha, gente. Ainda não caiu minha ficha, mas vou sobreviver uma coisa por vez. Acabei de passar pela qualificação, apresentei meu projeto, dei minha aula, tá tudo certo, eu tô feliz. Deu tudo certo. Não saiu a nota ainda, né, gente? Não sei a nota, mas eu acredito que eu vou passar, eu acho que vai dar tudo certo. E eu tô muito, muito feliz, porque esse ano eu senti que eu evoluí muito, muito, muito. Uma das coisas que eu mais fico ansiosa quando começa um ano novo é pensar quais livros eu vou ler esse ano. Quais livros eu vou descobrir. Que histórias eu vou vivenciar. Então eu tô vivendo a minha vida, mas eu também tô vivendo várias outras vidas através da leitura e isso me deixa muito ansiosa para também o início de um novo ano. E esse vídeo vai ao ar pertinho do Natal, então eu vou desejar Feliz Natal pra vocês, gente. Muito, 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 muito obrigada a todo mundo que me acompanha aqui. Eu adoro ter a companhia de vocês aqui. Eu adoro falar de livro, gente. Eu adoro falar de livro. Eu tenho algumas amigas que... Na verdade, tem uma amiga principal que eu converso muito sobre livro e é uma coisa deliciosa essa troca. Eu amo, gente. Então, muito obrigada por me acompanharem aqui. E agora eu vou comer bolo, né? Vou comer bolo. Vocês gostam de cereja, gente? Eu adoro cereja. Vou comer uma cerejinha. Se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Curte, comenta, se inscreve, ativa a notificação, compartilha. Continue aqui comigo. Ano que vem, acho que vai ter tem mais um vídeo esse ano ainda, né? Mas vai ter muito conteúdo legal ainda por aqui. Aguardem. É isso, gente. Até a próxima.